O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio, destacando as eleições em Israel. Coluna aberta. Israel e Líbano aprovam acordo marítimo. Tivemos as assinaturas, né, do acordo marítimo entre Israel e Líbano. Né, a gente já explicou um pouco mais aprofundado em programas anteriores, mas para o nosso ouvinte mais novo, mais recente, resumindo, o governo dos Estados Unidos mediou um acordo entre Israel e Líbano sobre a fronteira marítima entre os dois países. Não é nem a fronteira, as zonas econômicas exclusivas. Por quê? Porque nós temos dois campos de gás natural na costa dos dois países, cuja exploração estava em suspenso devido a essa disputa de qual deveria ser os limites. Pelo acordo, foi estabelecida uma linha entre as duas zonas econômicas exclusivas. Um dos campos que fica inteiramente na zona econômica exclusiva israelense será explorado por Israel e o outro campo será explorado pelo Líbano. Porém, o campo mais ao norte, como ele parcialmente, né, está na zona econômica exclusiva israelense, Israel vai receber uma parte dos royalties, tá, da exploração do campo mais ao norte. Por quê? Porque não seria realista, não seria possível, ficaria muito travado, digamos assim, esperar que o campo ao norte fosse uma exploração conjunta. Então, o Líbano vai explorar o campo de Canaã, Israel vai explorar o campo de Karish e, como compensação, Israel vai receber parte dos royalties do campo mais ao norte. Tá? Inclusive, o campo do sul já está produzindo gás natural, e o campo ao norte vai ser explorado pelo Líbano em parceria com uma empresa francesa, né, a Total. E tivemos agora as cerimônias de assinaturas dos acordos. Não foi uma cerimônia conjunta, tá? Foi um acordo entre Israel e Estados Unidos e um acordo entre Líbano e Estados Unidos. Por quê? Porque o Líbano não reconhece Israel. Por exemplo, se vocês procurarem, né, imagens da cerimônia de assinatura no Líbano, foi entre o primeiro-ministro, Najib Mikati, e o embaixador dos Estados Unidos no Líbano. E aí o Yair Lapid, o primeiro-ministro de Israel, candidato nas eleições daqui a uma semana, menos até, falou, né, ele celebrou o reconhecimento de Israel, né? Ele falou assim, não é todo dia que um Estado inimigo reconhece o Estado de Israel em um acordo escrito perante toda a comunidade internacional. O governo libanês, por sua vez, com o presidente Michel Aoun, falou que isso não significava o reconhecimento do Estado de Israel. Era simplesmente um acordo entre Estados Unidos de questões administrativas, tá? Por quê? Vamos lembrar, uma das principais forças políticas do Líbano hoje é o Hezbollah. O Hezbollah é tanto um partido quanto possui o seu braço armado. O Hezbollah é praticamente um Estado dentro do Estado no Líbano, tá? E o Hezbollah é a principal força contra o reconhecimento de Israel. Hezbollah que foi fundado justamente no contexto da intervenção israelense na Guerra Civil Libanesa na década de 1980. Então, tivemos a assinatura do acordo, o acordo já está em vigor, essa exploração de gás natural no Mediterrâneo vai se tornar cada vez mais importante, os nossos ouvintes sabem disso há bastante tempo, desde quando Macron visitou o Líbano, temos as tensões entre Grécia e Turquia, por conta ali das zonas marítimas exclusivas no Mediterrâneo Oriental, tivemos recentemente um acordo entre Israel e Egito para a construção de um gasoduto. Agora, com a guerra na Ucrânia, né, o fornecimento de gás natural para a Europa, a diversificação desse fornecimento vai tornar essas reservas também mais interessantes. Então, é algo que tem um impacto muito maior do que ali, descobrimos um campo de gás natural e vamos explorar o gás natural. Tá? E
Por que o Lapid fez esse comentário, né, quase uma provocação, dizendo, olha, né, o Estado inimigo reconhecendo Israel perante toda a comunidade? Porque ele busca, como a gente também já havia mencionado aqui no programa, né, ele busca capitalizar isso nas eleições israelenses. Antes da gente falar das eleições israelenses, vamos, infelizmente, né, falar das últimas notícias envolvendo a Palestina, especialmente na Cisjordânia, né, já que, primeiro, no último dia 23 de outubro, o Tamer al-Kilani foi morto em Nablus, que é uma cidade palestina, tá? Foi morto por um explosivo numa moto, tá? Ele é um dos fundadores do mais recente grupo armado que atua na Cisjordânia, o Toca do Leão, Cova do Leão, que é ligado aos eventos que ocorreram em Hebron alguns meses atrás. Ele era um dos fundadores e tanto o grupo quanto outros setores palestinos disseram que Israel o assassinou. Tá? Colocou lá o explosivo na moto e que foi um assassinato por Israel. Já Israel não comentou, né, disse que não iria comentar, enfim. O comunicado do grupo do Toca do Leão disse que as forças traiçoeiras da ocupação colocaram um explosivo para assassinar Kilani. Colocaram um explosivo grudento, né, um explosivo ali que seria, né, a maneira de você plantar o explosivo na moto. Depois, alguns dias depois, tivemos uma operação das Forças Armadas Israelenses em Nablus, né, que deixou, ou Nablus também, tem as duas pronúncias, pelo menos eu ouvi as duas pronúncias já, que deixou pelo menos 21 palestinos feridos e 6 palestinos mortos, especialmente, repito, em Nablus. Pelo menos um deles foi morto na rua, estava ali numa troca de tiros, não estava armado, enfim, não teria ligação nenhuma com nenhum grupo e foi morto, como eu disse, na rua. Já as Forças Armadas Israelenses, no seu comunicado, disse que apenas que as Forças Armadas realizaram uma operação de segurança em Nablus e não deram mais satisfações. O presidente Mahmoud Abbas disse que estabeleceram um contato urgente para parar essa agressão contra o nosso povo e o governo palestino também disse que essas ações poderiam ter consequências perigosas e destrutivas. Já o Crescente Vermelho, né, o que é o Crescente Vermelho? O Crescente Vermelho é a Cruz Vermelha atuando em países de maioria muçulmana. Tá? Cruz Vermelha e Crescente Vermelho são a mesma coisa. O Crescente Vermelho disse que as forças de Israel impediram o correto atendimento médico para pessoas que foram feridas nessa operação israelense. Depois, por conta dessa operação em Nablus, nós tivemos protestos e um indicativo de greve em diversas cidades na Cisjordânia e também em Gaza, inclusive a própria cidade de Gaza. E a greve foi tanto por razões de luto pelos mortos, quanto também por, como um protesto político. Lembrando que, quando se fala de greve, especialmente na Cisjordânia, muitos palestinos, né, que moram em cidades palestinas, quando eu digo cidades palestinas, eu não estou aqui falando, por exemplo, das questões históricas. Estou falando das cidades A, B e C, que é a divisão das cidades na Cisjordânia, ou seja, cidades que são de administração e segurança israelense, cidades que são de administração palestina e segurança israelense, e cidades que são de administração e segurança palestinas. Tá? Muitos desses palestinos trabalham em Israel, trabalham em empresas israelenses, trabalham em cidades israelenses. É uma fonte de mão de obra, inclusive, para essas empresas. Né? Então, quando se fala em greve na Cisjordânia, não tem impactos apenas dentro das cidades administradas pelos palestinos. Tá? Você tem impactos que transbordam isso, que afetam também as empresas israelenses. Tá? Então, esses foram alguns dos principais episódios nessa semana. E aí, hoje,
tá? Dia 28 de outubro, quando estamos gravando, tivemos mais 2 palestinos mortos num checkpoint em Nablus também. Um deles era um homem de 47 anos, chamado Imad Abu Rashid, no checkpoint de Huara. Outras 2 pessoas ficaram feridas e, posteriormente, um desses feridos, chamado Ranzi Sami Zabara, de 35 anos, morreu. Eles foram baleados, tá, por tropas israelenses, e as circunstâncias ainda não foram claras. O exército israelense disse numa declaração que suas forças estavam realizando uma operação de segurança no checkpoint, que identificaram 2 veículos suspeitos e abriram fogo, tá? Apenas isso. Um dos homens mortos trabalhava na defesa civil da Palestina. Um jornalista palestino, que foi ouvido pela Al Jazeera, afirmou que eles estavam no carro, apenas cruzando o checkpoint, e que um outro homem foi preso num outro carro durante esse episódio. Então, repito, isso hoje, tá? Uma outra notícia que foi publicada hoje, mas de um evento de ontem, dia 27. Né? Ontem, o Benny Gantz, o ministro da Defesa israelense, se encontrou com o seu homólogo na Turquia. Ele também foi recebido brevemente pelo presidente Erdogan. E os 2 países disseram que vão reatar os seus laços de cooperação de defesa e segurança depois de uma década. Né? Lembrando que 2 meses atrás, Israel e Turquia restauraram suas relações diplomáticas completamente, que estavam rompidas desde o episódio, né, da flotilha de Gaza, né, em 2010, né, quando navios que estavam indo para Gaza foram abordados por forças israelenses. Um desses navios era um navio de bandeira turca, o Mavi Marmara, e a Turquia em protesto, né, nós tivemos a retirada, depois tivemos retirada de embaixada, depois tivemos uma breve restauração, quando a Turquia de novo retirou seu embaixador em protesto contra as mortes de palestinos, e aí agora Benny Gantz se encontrou com o Hulusi Akar, que é o ministro da Defesa da Turquia, para renovarem a cooperação de segurança entre os 2 países. E isso provavelmente tem a ver com questões ligadas ao Líbano, a Síria e o Irã, é claro. E, além disso, os palestinos, lembrando que a Turquia é um dos países que apoia diretamente o Hamas, que o Hamas também tem o partido político e tem o braço armado. Ambos são considerados terroristas pelos Estados Unidos, por exemplo, enquanto a Turquia mantém relações, mantém cooperação com o Hamas, tá? Em linhas gerais, brevemente, né? Resumindo aqui. E o Benny Gantz, agora a gente puxa o assunto das eleições, né? Como o Matias havia comentado no início do bloco. Por quê? Porque o Benny Gantz, ele será o viabilizador de uma coalizão de governo em Israel. Israel vai disputar a sua 5ª eleição em 4 anos. Tá? A gente já fez várias brincadeiras aqui com Israel, com Itália, né? Agora Israel está atrás da Bulgária, né? No recorde de eleições. E antes era a Bélgica. A Bélgica ficou 1 ano sem governo, né? Então, são as dores e as delícias do parlamentarismo. Então, vamos lá. O parlamento israelense, o Knesset, tem 120 assentos. Uma coalizão para governar, então, precisa de 61. Nós temos, de um lado, o Likud, liderado pelo Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, que todo mundo conhece, que é o recordista, né, como primeiro-ministro de Israel. Ele foi primeiro-ministro na década de 90, depois foi primeiro-ministro de 2009 até 2021, de forma ininterrupta. Tá? Mais um período na década de 90, repito, ali de 96 a 99, mais ou menos. O Benjamin Netanyahu, ele foi votado para fora do cargo quando se formou uma coalizão, uma frente ampla, anti-Netanyahu. Por quê? Porque o Netanyahu responde a processos de corrupção e tráfico de influência. Então formou-se uma frente ampla, com a frente ampla falando, olha, o Netanyahu ele hoje não tem condições morais de liderar a nação,
né? Então, depois que ele respondeu os processos por corrupção, ele volta. Junto com isso, nós temos as diversas denúncias de que o Benjamin Netanyahu teria utilizado o cargo de premier para afetar as investigações, para se blindar das investigações. Para formar essa frente ampla, né, a liderança veio do Yair Lapid, que é o líder do Yesh Atid, com o Naftali Bennett, que era o líder do Yamina. E nesse processo de formação dessa frente ampla, nós tivemos dois fenômenos importantes. Primeiro, foi a migração para a frente ampla de políticos mais à direita. Um deles, o próprio Naftali Bennett, o Yamina, era um partido, vocês vão entender porque eu estou usando o verbo no passado, tá? Era um partido de direita nacionalista, ele era um aliado do Netanyahu. E o Benny Gantz, que é um cara de centro-direita, que havia formado, né, o Azul e Branco junto com o Yair Lapid. Aí o Benny Gantz largou a mão do Lapid para ser ministro da Defesa do Netanyahu, dizendo que era importante formar um governo em nome do interesse nacional. E depois o Benny Gantz virou a casaca de novo e voltou a ser brother do seu antigo aliado, tanto que ele hoje é o ministro da Defesa. Como a gente já comentou aqui algumas vezes, o ministro da Defesa é o segundo cargo mais importante de Israel. E também pela própria centralidade, né, das forças de defesa de Israel, quantos quadros que não saem do exército, né? Diversos políticos que... Sim. E o segundo fenômeno dessa frente ampla foi que, pela primeira vez, nós tivemos a participação de um partido árabe na coalizão de governo, né? A Lista Unida, que é conhecido como Ra'am, que é liderado pelo Mansur Abbas. O Mansur Abbas, que é frequentemente citado pelo Netanyahu, né? O Netanyahu falando, não, porque o governo atual é um governo traidor, que pôs o Mansur Abbas e lá. Então, a Frente Ampla, ela reuniu partidos da direita secular, como o Yamina e o Israel Beitenu, do Avigdor Lieberman, partidos de centro, como o Yesh Atid, do Yair Lapid, partidos da centro-esquerda, como o Partido Trabalhista Histórico israelense, partidos da esquerda, como o Meretz, né, que eu brinco com o nosso querido Daniel Dweck, né, que a gente chegou ali à conclusão que é uma mistura de Partido Verde com PSOL, né? Eu sempre disse que o Meretz é o equivalente israelense do Partido Verde, tanto que o Meretz ficou com o Ministério do Meio Ambiente recentemente, e ele falou que tem uns elementos ali também um pouco que aproximariam ele do PSOL numa analogia, tá? Apenas uma analogia, gente. E um partido árabe. E o Lieberman é um nome que alguns dos nossos ouvintes devem se lembrar. Por quê? Porque o Avigdor Lieberman, ele era também aliado do Netanyahu e ele também se distancia do Netanyahu no que é uma das principais discussões políticas de Israel nos últimos anos, que é se os ortodoxos, os judeus ortodoxos, devem ou não ser isentos do serviço militar. Porque o serviço militar em Israel, ele é obrigatório e universal. Todos os homens servem, menos os ortodoxos, repito. Né? Eles servem por 3 anos, inicialmente, e depois você tem ali sempre um período de reciclagem, e as mulheres também servem ao exército em Israel. Então o Avigdor Lieberman, ele, de uma direita secular, ele falou, olha, os ortodoxos têm que servir ao exército. E nisso, ele rompeu com os partidos da direita religiosa, ou seja, direita de judeus ortodoxos, que são hoje os principais aliados do Netanyahu. Esse rompimento fez com que ele viabilizasse também a formação de um novo governo. Por isso que durante muito tempo eu falei aqui que o Lieberman era o viabilizador de uma coalizão, era o kingmaker, ou seja, era o fazedor de reis. Era o cara que não seria o primeiro-ministro, mas viabilizaria quem seria o primeiro-ministro. Hoje esse papel não é mais do Lieberman, vai ser do Benny Gantz. Por quê? Nós tivemos uma novidade nas eleições israelenses, né, que em agosto, tá? O Benny Gantz, que era o líder do Azul e Branco, que, repito, ele tinha formado junto com o Lapid saiu, ele continuou como líder do Azul e Branco, ele criou, né, um novo partido chamado Partido da Unidade Nacional, que traz os elementos do Nova Esperança, que é um partido mais à direita,
o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Israelenses, o Gadi Eisenkot, e também parlamentares ex-Yamina. Então, o Benny Gantz agora ele tem um partido maior do que ele tinha e mais à direita. Tanto que hoje, né, o Likud do Netanyahu tem 29 assentos, o Yesh Atid tem 17 do Lapid e a Unidade Nacional do Benny Gantz tem 15. Ele tá logo atrás, tá? Por que antes eu falei que o Naftali Bennett, eu falei do Yamina, do Naftali Bennett no passado, né? Porque o Naftali Bennett, ele foi muito acusado pelo Netanyahu e por outros políticos de direita de ter traído a direita, de ter traído os seus eleitores. O Naftali Bennett declarou, né, anunciou sua aposentadoria da política, ele que é um empresário de sucesso, é milionário, do ramo de tecnologia e tudo mais. O Yamina, né, teve que se fundir com outros partidos, né, para criar ali uma nova coalizão política, tá? E, mesmo assim, ele corre o risco de não passar do coeficiente mínimo eleitoral. Ou seja, o Yamina, que era o partido do primeiro-ministro até pouco tempo atrás, corre o risco de simplesmente deixar de existir. É, cláusula de barreira, né? Sim, a cláusula de barreira. Isso é interessante de ficar de olho, né? Aí o que aconteceu? Teve uma outra reviravolta, né? O Yamina, como eu mencionei, ele passou a fazer parte desse novo partido, que é o Partido Religioso Sionista. E aí eles fizeram uma aliança com Yotzma Yehudit, que é um partido carranista em Israel. A gente falou do pensamento carranista quando a gente falou um tempo atrás das manifestações nacionalistas de judeus em Jerusalém contra a comunidade palestina. Na época a gente falou muito do Beitar Jerusalém, né, que tem autodeclarada a torcida mais racista do mundo. Se orgulham disso. Isso daqui não é um papo de futebol. Por quê? O carranismo vem do rabino ortodoxo Meir Kahane, que morreu no início da década de 1990, que foi condenado como terrorista, tá? E ele é talvez um dos mais extremistas líderes israelenses das últimas décadas. Então, assim, ele defendeu abertamente, por exemplo, coisas como a completa expulsão dos árabes e dos palestinos do território israelense. Ele foi assassinado, inclusive foi assassinado por um egípcio, se não me engano, um egípcio de origem palestina. Então, é o partido que promete ser o mais de extrema-direita no parlamento israelense. E essa coalizão tem crescido nas pesquisas, tá? Que inclui o Yamina, mas o Yamina vai ser uma parte muito pequena, uma coalizão de 4, 5 partidos, e vai ser a coalizão mais extremista. Então, qual é o cenário que nós temos hoje? Né? Nós temos, de um lado, o Netanyahu, líder do Likud, partido da direita, e os seus aliados dos partidos religiosos, como o Shas, o Judaísmo Unido da Torá. Temos a atual frente ampla de governo. Aí temos outro partido árabe, né, que já não costuma participar das coalizões, que talvez não passe da cláusula de barreira também. E temos o partido mais à direita, do Otzma Yehudit. Hoje, ninguém teria a maioria do parlamento, se mantivesse as configurações. Porém, se o Benny Gantz virar a casaca e se juntar ao Likud, eles conseguem a maioria. Então, vocês podem ter certeza que as eleições israelenses, a não ser que ocorra... porque assim, as pesquisas colocam que o Likud vai ter entre 30 e 35 assentos, o Yesh Atid vai ter cerca de 25, o Benny Gantz vai ter cerca de 12, e o Carranismo também vai ficar com cerca de 12. Todos os outros vão ficar abaixo de 10. O Benny Gantz, se ele virar casaca e se juntar novamente ao Netanyahu, ele vai conseguir viabilizar o governo. Então vocês podem ter certeza que o telefone do Benny Gantz não deve estar parando de tocar, e ele vai poder pedir o que ele quiser para o Netanyahu, porque o Netanyahu tá doido para voltar ao poder, até por conta da questão dos julgamentos, dos processos dele por corrupção, né? Ele não quer ficar de fora. E isso também vai ser parte da discussão, é claro, né? Então é possível até mesmo que o Benny Gantz
vire primeiro-ministro que nem o Naftali Bennett virou. Porque o Naftali Bennett tinha um partido, o Yamina, ele tinha ali na época acho que 9 cadeiras, 7 ou 9 cadeiras. Então ele falou pro Lapid, olha, você precisa de mim para virar primeiro-ministro, amigo. Então eu viro primeiro-ministro, você vira ministro de Relações Exteriores, a gente faz um revezamento. Lembre-se, o acordo, né, entre Naftali Bennett e Lapid era para um revezamento no poder. O Benny Gantz vai poder fazer a mesma coisa. Vai falar, Netanyahu, eu quero ser primeiro-ministro e você depende de mim para voltar a um cargo de poder. Então, vai ser um quebra-cabeças muito curioso para ver qual vai ser o resultado dessas eleições. Repito, o Yamina, como partido próprio, vai basicamente deixar de existir. Alguns elementos mais moderados foram para o Benny Gantz, outros elementos mais religiosos se juntaram ao movimento carranista. E temos ainda, né, a lista conjunta árabe que não participa do governo, né, ou seja, a gente sempre vai ter no parlamento de Israel ali umas 4 ou 5 cadeiras que já ficam de fora da conta, porque não vão participar do governo de maneira alguma. Né, repito, foi a primeira vez que nós tivemos um partido árabe fazendo parte de uma coalizão de governo. Então vai ser um quebra-cabeças muito curioso, muito interessante para ficar de olho. E, repito, o Benny Gantz vai ser o kingmaker, é ele que vai decidir as eleições e ele vai poder pedir o que ele quiser para fazer parte do governo. De Israel, meu caro Matias, a gente vai para a Arábia Saudita, onde a presidência da Argélia, né, não foi nem o presidente, né, mas a presidência ali soltou um comunicado que talvez tenha sido um pouco indiscreto. Né? Por quê? A Argélia declarou que o Mohammed bin Salman, o príncipe da coroa e agora primeiro-ministro da Arábia Saudita, não irá participar da próxima cúpula da Liga Árabe, que será na Argélia, por recomendações médicas. E aí começou a se especular se ele estaria com algum problema de saúde, né? Se ele estaria com alguma coisa, se é o bom e velho migué, né? Se é uma questão ligada talvez à pandemia, né? Enfim. O governo da Arábia Saudita, por sua vez, disse que não iria comentar as declarações, né, da presidência argelina, que, né, talvez tenha dado essa entregada aí. O Iraque, depois de mais de um ano, vai ter agora um novo governo, já que o parlamento oficializou o gabinete do primeiro-ministro Mohamed Shia al-Sudani, tá, de 52 anos. Lembrando que os sadristas não participaram do voto, né, eles estão fora, e a maioria aprovou ele os seus 21 ministros, né, o seu gabinete aí de 21 ministros, ele foi nomeado pelo presidente no início do mês, pelo novo presidente, inclusive, como ali uma tentativa justamente de sair desse parlamento travado. A gente falou bastante de Iraque aqui no programa em tempos recentes, inclusive. Do Iraque, a gente cruza a fronteira com o Irã. Primeiro, no último final de semana, tivemos uma manifestação com cerca de 80 mil pessoas em Berlim para solidariedade, né, aos protestos no Irã. Lembrando que na Alemanha nós temos uma grande comunidade, né, de origem iraniana, por isso que muitos clubes de futebol alemães costumavam contratar jogadores iranianos também. Inclusive repercutiu bastante, né, que o Ali Karimi, né, que talvez seja o jogador iraniano de maior destaque da história, né, jogou 2 temporadas no Bayern de Munique, teria sido raptado nos Emirados Árabes Unidos, né, Felipe? Ele que é um opositor ao governo iraniano, e ele teria sido aí raptado pelos serviços de inteligência iranianos. Enfim, existe essa suspeita, pode ser apenas um boato, enfim. E como você disse, ele é talvez, né, um jogador iraniano mais conhecido, de maior alcance, junto com a Lidaei, né? Porque a Lidaei, ele tinha um recorde de ser o maior artilheiro por uma seleção nacional, mas o Lidaei não teve uma carreira muito internacional. Ele jogou no Hertha Berlim um tempo, salvo engano, e o recorde dele foi ultrapassado pelo Chris. Então, assim, a gente está falando disso, né, novamente. Não é vocês falando de futebol de novo. É porque é um termômetro, né, um exemplo dessa grande comunidade de origem iraniana que existe na Alemanha. E tivemos essa grande manifestação em Berlim, com cerca de 80 mil pessoas em apoio às manifestações no Irã. Inclusive curdos de origem iraniana também. Muitos deles curdos. As manifestações, elas continuam, tá, no Irã,
Porém, aparentemente, elas têm perdido um pouco de força nessa última semana. Segundo grupos de oposição, mais de 200 pessoas morreram, tá, na repressão às manifestações, nos números mais recentes, e pelo menos 12 mil pessoas já foram detidas. Tá? E o que aconteceu? Nessa semana, nós tivemos uma grande manifestação de um mês da morte da Mahsa Amini, né, ou Jina Amini, na cidade natal dela, né, no Kurdistão iraniano, em Saqqez. E essa manifestação também teve uma grande repressão essa semana, repito, isso foi essa semana porque completou-se um mês, não é nem um mês da morte dela, um mês do sepultamento dela, tá, na cidade. Agora, isso não quer dizer que nós não temos outras notícias do Irã. Por quê? O Irã, a gente sempre faz questão de explicar para os nossos ouvintes e lembrar para os nossos ouvintes. O Irã não é essa coisa exótica ou não é um lugar perdido no meio do nada, não. O Irã é um ator geopolítico essencial no Oriente Médio, é uma economia bastante significativa e é um país que tem também as suas contradições e tensões internas com separatismos. Então, nessa semana, nós tivemos algumas notícias nesse sentido. Primeira delas, o Irã abriu um consulado em Kapan, que fica bem no sul da Armênia, perto da fronteira com o Irã, justamente. Tá? O Irã que hoje junto com a Rússia, né, são os dois aliados armênios. E, na verdade, hoje, talvez o Irã possa ser mais significativo para a Armênia do que a Rússia, porque a Rússia, né, está focada na guerra na Ucrânia, o governo Pashinyan armênio não é exatamente o melhor amigo do Vladimir Putin. Então o Irã abriu um consulado no sul da Armênia, perto da fronteira, e na cerimônia de abertura do consulado, com o ministro de Relações Exteriores do Irã, ele disse que o Irã não vai admitir nenhuma mudança nas fronteiras e nos elos de ligação com a Armênia. Tá? Basicamente, um recado para o Azerbaijão, já que o Azerbaijão quer fazer aquele corredor terrestre ligando a maior parte do seu território ao enclave de Nakhchivan, né, que fica separado do resto do Azerbaijão pela Armênia. Então o Irã falou, olha, na fronteira aqui ninguém mexe, tá? Vocês querem fazer esse corredor, vocês querem fazer alguma coisa aí, né? Vocês, enfim, a gente não vai tolerar uma mudança na fronteira. Por quê? Porque esse corredor teria a possibilidade, melhor dizendo, de isolar o Irã da Armênia. Também no Irã, agora ligado ao separatismo do Baluchistão, nós tivemos um ataque a um posto da Guarda Revolucionária Iraniana na cidade de Zahedan, que deixou 2 militares mortos. Um deles era um coronel, inclusive. Tá? Zahedan foi onde nós tivemos aquelas dezenas de mortes no final de setembro, envolvendo confrontos entre forças iranianas e forças separatistas do Baluchistão. Baluchistão que é uma região que envolve tanto o Paquistão quanto o Irã. E é uma região com uma densidade populacional muito baixa. Então, isso acaba, inclusive, entre aspas, né, prejudicando o próprio separatismo da região, já que você não tem tanta gente assim. Né? Mas tem um movimento armado, militante, sunita, muito ativo. Tá? Então você tem o componente étnico, de serem, né, os baluches, e o componente religioso, deles serem maioria sunitas, enquanto o Irã, né, é maioria xiita, o país de maior maioria xiita do mundo. O segundo é, curiosamente, o Azerbaijão, o rival da Armênia e com quem o Irã tem relações meio gangorras ali. Né? Inclusive tem uma... Não é o Iraque? Não, de maioria não. O Iraque tem uma grande população xiita, mas no Azerbaijão é praticamente 90% da população é xiita. Eu acho que em números absolutos... o Iraque supera o Azerbaijão, mas proporcionalmente... Isso. E o Irã tem uma província chamada Azerbaijão, inclusive, né, que às vezes já gerou ali algumas tensões. Repito, é uma relação meio gangorra ali entre os dois países. Outra notícia ligada ao Irã é que tivemos um ataque terrorista reivindicado pelo Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, contra o templo de
Shah Cheragh, tá? Que fica em Shiraz, no sul do Irã, uma cidade histórica, né? É um importante templo xiita, inclusive destino de peregrinações xiitas, e pelo menos 3 homens armados entraram no templo, tá? Entraram na mesquita, disparando contra as pessoas, 13 pessoas morreram, 40 pessoas estão feridas, e o governo iraniano disse que isso também teria ligação com os protestos. Mas, repito, o Daesh reivindicou o ataque. Ou seja, o governo, né, iraniano poderia estar simplesmente querendo colocar os protestos ali como bode expiatório, mas o Estado Islâmico reivindicou o ataque a esse lugar importante para os xiitas, que é um mausoléu, inclusive. É uma mesquita, inclusive fica na região do túmulo do Ciro o Grande, né, o imperador da Pérsia. E, finalmente, o Irã retaliou as sanções mais recentes da União Europeia, colocando diversas organizações da União Europeia e indivíduos em listas de sanções, afirmando que eles estariam incitando o terrorismo, apoiando os protestos que hoje ocorrem dentro do Irã. Tá? Então colocaram tanto instituições da União Europeia quanto políticos. E uma outra entidade é Amigos do Irã Livre, tá? Que é uma organização formada por iranianos europeus, muitos deles supostamente monarquistas, inclusive, supostamente, repito, foram alvos dessas sanções. Tá? Do Irã, meu caro Matias, a gente vai cruzar a fronteira com o Paquistão, já que na última sexta-feira, dia 21, lembrando que a gente gravou o outro programa na quinta, né? Então, na última sexta-feira, dia 21, a Comissão Eleitoral do Paquistão, tá, numa decisão unânime, condenou o ex-primeiro-ministro Imran Khan por práticas de corrupção e dizendo que ele não pode ser membro do parlamento, tá? O caso começou em agosto, movido pela Liga Muçulmana Paquistanesa de Nawaz, né, que é um dos grupos de oposição ao Imran Khan, tá? Já o partido do Imran Khan disse que a decisão ela é vergonhosa e um tapa na cara do povo paquistanês. E é também um ataque à Constituição e ao povo paquistanês. Tá? Como consequência, o Imran Khan disse que é necessário que as pessoas se manifestem e mostrem o seu desejo por eleições imediatamente, pedindo por uma marcha à capital, começando hoje. Muitos apoiadores do Imran Khan saíram da cidade de Lahore, né, que é a segunda maior cidade do Paquistão, se não me engano, principal cidade do norte, ali da região de Punjab, em direção à capital Islamabad. Tá? A distância entre as duas cidades, segundo Al Jazeera, dá mais ou menos 380 quilômetros, como, novamente, um pedido por eleições imediatas. E aí uma notícia assim, escabrosa ligada ao Paquistão foi que o jornalista paquistanês Arshad Sharif, ele estava no Quênia. Ele é um dos jornalistas mais conhecidos do Paquistão. Ele era apresentador de um dos telejornais de maior audiência, tá? Então assim, eu não, sei lá, não fazendo uma analogia, não sei se ele chega a ser, sei lá, William Bonner, tá? Mas ele era um cara muito conhecido no Paquistão. As autoridades quenianas, ele havia saído do Paquistão alguns meses atrás, segundo ele, por ele ter recebido ameaças de morte. Ele estava no Quênia, não se sabe se como parte desse exílio ou se numa viagem, enfim, o que sabia é que ele esteve em Dubai, tá? E ele estava num veículo, passando por um checkpoint da polícia queniana, perto de Nairobi, e a polícia queniana disse que o veículo não parou, e que era um veículo muito similar a um veículo procurado por um caso de sequestro de crianças, e dispararam 9 vezes contra o veículo e ele morreu. A polícia, o governo queniano pediu desculpas, disse que foi um incidente infeliz sobre uma má identificação do veículo.
Aí, com todo respeito, pessoal do Quênia, ok, é um veículo suspeito, ele não parou no checkpoint e tal, mas não se dispara 9 vezes, incluindo o uso de um rifle contra o veículo por isso. Você começa uma perseguição, você notifica a cooperação policial, outras autoridades. Bem, a gente como brasileiro não pode falar muito sobre isso. Pois é, né? Eu não tô querendo aqui passar um sermão no Quênia, né? Mas assim, é uma situação bizarra. O corpo dele foi enviado de volta para o Paquistão. Cerca de 25 mil pessoas compareceram ao seu funeral, que foi marcado por muitos protestos contra o atual governo, e muitos deles apoiadores do Irã Khan, justamente, e já começa a circular no Paquistão algumas teorias de conspiração, de que ele teria sido assassinado deliberadamente, de que sabiam que ele estava no Quênia, que, enfim, né, não teria sido apenas um incidente sobre ele ter passado ali numa blitz da polícia queniana sem ter parado. Então, isso acho que ainda vai repercutir bastante. E é importante, assim, não que eu esteja endossando eventuais teorias da conspiração, não sei de nada. Mas, para quem se interessa, para quem estuda, enfim, relações internacionais recentes, história dos anos 70 para cá, mais ou menos, sabe que a agência de inteligência do Paquistão é uma das mais ativas, tanto na sua região quanto no mundo. Novamente, não, Paquistão, um lugar lá no fim do mundo, né, de nada. Não, o Paquistão tem um estamento militar muito presente na sociedade e no governo, e uma agência de inteligência muito presente, tá? Tanto na sua região quanto... Então, assim, eu não duvido que um dissidente, um opositor do governo, que fugiu para Dubai e depois para o Quênia, né? Eles localizaram ele e deram cabo dele. Não duvido, não estou afirmando, mas também não duvido de nada, tá? E finalmente, meu caro Matias, a gente cruza a fronteira do Paquistão com o Afeganistão, onde as autoridades talibãs, né, que também têm elos com a inteligência paquistanesa, né, pelo menos na sua fundação, o Talibã anunciou que realizaram uma operação de segurança contra o auto-intitulado Estado Islâmico em Cabul, que matou 6 integrantes do Daesh, tá? Que eles teriam sido responsáveis pelo ataque, no mês passado, se não me engano, né, à mesquita de Wazir Akbar Khan.